Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Quarta-feira, e nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu Atualidades Pampa. O programa que leva até você as notícias do dia no Brasil, no mundo, seja na área da polícia, segurança, esportes, enfim. Estamos todas as noites aqui, sempre ao vivo, e queremos, como sempre, a sua participação através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, ou através do WhatsApp, 999-777-001, que eu nunca sei dizer, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Pois olha que já foi batizada a nova orla do Guaíba, recentemente inaugurada. Aliás, foi inaugurada no final de semana. Um motorista, não sei se perdeu o controle do carro ou não, mas se atirou para cima de todo da área e, inclusive, derrubou um poste. O problema que nós estamos tendo, o que tivemos no dia de hoje, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, quando, esgotada a lotação da plateia, não deixaram mais ninguém entrar. E a bronca toda foi que foi trocada a pauta. E nós vamos conversar com vocês depois, mais tarde no programa, e também mostrar algumas imagens que nos foram mostradas lá mesmo, efetivamente, da parte de fora da casa, onde eles estavam tentando destruir algumas coisas e conseguiram o detector de metais. Mas são alguns dos assuntos deste programa desta quarta-feira que está entrando no ar a partir de agora. Não sei qual o que vocês destacam, nós temos uma manifestação da presidente do STJ hoje, né? Também com um episódio que aconteceu no domingo, né? Onde ela acha que o desembargador Favreto cometeu um erro muito grave e que ele efetivamente não tinha autoridade para fazer o que ele fez. Eu vou achar aqui a notícia, daí a gente discute mais um pouco. A Carla sabe. O STJ não é um balcão, isso aí, essa frase que eu queria. Reivindicações. Ela disse, não, espera aí, eram mais de 140 pedidos de habeas corpus. Foram 143. 143, exatamente, pedidos, não pela defesa, mas por outros, né, outras pessoas que também, porque qualquer um pode pedir habeas corpus. Então ela disse, não, espera só um pouquinho, isso aqui não é um balcão de reivindicação, tudo que tem que ter limite. Então eu acho que exatamente isso que ela fez, deu um limite, porque estava desenfreado. E ela já tinha, não, sem dúvida, e nós repercutimos que, inclusive, quando entrou, nós noticiamos ontem um habeas corpus aí não da defesa do presidente, mas de uma pessoa qualquer cidadão entrou e ela, no voto, ela até foi além, e aí ela já tinha reiterado. Mas hoje ela oficializou. Ela já tinha adiantado qual era a posição dela sobre isso, dessa exacerbação de pedidos, fora de propósito, e hoje, então, ela oficializou, mas ela já tinha invadido até uma jurisdição dela no voto dela, né? Muito bem. Marley Barcelos, o que tu achasse disso? Antes eu queria dar meus parabéns ao Dr. Ruschel pela bufanda que ele está usando. Pois não. Muito bonita, realmente. Gostaste das listras da bufanda? Sim, é realmente muito. É uma bufanda que tem gente que não fala português. Seu Mário, eu quero dizer uma coisa, quando eu lhe impressiono, eu atinjo todos os meus objetivos. Bom, mas eu acho que as coisas começaram de uma forma totalmente errada. Esse número de 143 pedidos para a libertação do senhor Lula é um número absolutamente ridículo. É aquilo que o Vitorino fala todos os dias, tenta até um dia que dá. Agora, de todas essas notícias aqui, me causou, não surpresa, mas me causou uma tristeza. Eu podia dizer um tema com você e a rir de mim, eu já estou evitando determinados temas. Mas fica legal, né? Fica legal. O juiz Sérgio Moro nunca saiu de Curitiba. Era tudo mentira. O Anselmo Góes, conhecido jornalista do jornal do Globo do Rio de Janeiro, TV Globo, todo aquele complexo lá, publicou hoje, está aqui a nota. O juiz Sérgio Moro nunca saiu de Curitiba e não foi para Portugal. Então criaram esse factório para dizer que ele lá de Portugal determinou isso. Ele nunca saiu de Curitiba. Então existe uma pressão muito grande de desmoralização do judiciário brasileiro. É isso que a gente nota esse impacto que está sendo criado, essa queda aqui de braço, essa coisa horrorosa que está sendo realizada com o Brasil. O país
o país não existe. O país não há necessidade de melhorar, de consenso. Quanto mais desorganização, quanto mais esculhambado, palavra horrorosa, ele estiver, melhor para a gentalha. Muito bem. A gentalha eu me lembrei ontem. A gentalha eu me lembrei esses dias eu estava vendo do Chaves. Mas valeu por isso. É alguma alusão a nós aqui? Não. Não era sobre nós, que isso? Carla. A Croácia, então, passou eu ia deixar vocês continuarem vamos falar, então, com a Inglaterra. Da grande vitória da Croácia sobre a Inglaterra. Exatamente. Aí eu tenho para dizer o seguinte, não é só o Mick Jagger, o Chicão também não pode torcer. Não torce para a França, tá, Chicão? Porque daí a França não vai ganhar, por favor. Tô brincando, brincadeiras à parte. Ontem os guris falaram bastante sobre a presidente da Croácia, que tinha todos os atributos, eles falaram bastante. Mas eu queria comentar uma qualidade especial da presidente da Croácia, ou então do sistema, né, que é implantado na Croácia. Ela, enquanto presidente, ela paga a sua passagem de avião para viajar até o Mundial para assistir a partida, e ela ainda tem que declarar os dias que ela vai ficar fora, porque ela vai ser descontada. Quer dizer, olha a grande diferença para o Brasil. Quer dizer, iria uma comitiva enorme junto com o presidente do Brasil. Então, assim, as coisas elas têm que ter bom senso. Todos nós queremos assistir um Mundial. O que a gente faz, Marne Barcelos? A gente pega do nosso salário e paga a passagem para assistir o Mundial, assim como a diária no hotel e tudo mais. É assim que acontece com a presidente da Croácia. E, então, eu gostaria de exaltar também isso, não só os seus atributos físicos, mas eu também. Eu achei maravilhoso. A Croácia é um país de 56 mil quilômetros quadrados, menos de um quinto do território do Rio Grande do Sul, um país com 4.300.000 habitantes, que compunha a antiga Iugoslávia e que compunha antigamente o Império dos Habsburgos, que era o Império Austro-Húngaro. Quer dizer, um país pequeno, 4 milhões de habitantes, mas eles têm uma coisa que o Chicão tem razão: garra. Eu achei maravilhoso. Foram os caras que mais jogaram futebol até agora, né? Eu me emocionei. Inclusive de tempo, né, Chicão, no Mundial. Eles jogaram uma partida a mais. Eles fizeram quatro oitavas, quartas, semifinal, três prorrogações. Uma partida a mais. A história da Croácia é interessante, porque na Copa de 98 ela chegou no terceiro lugar, e o grande árbitro era Boban, um jogador do Milan, que era um soldado na Guerra dos Balcãs. Porque a Guerra dos Balcãs, na antiga Iugoslávia, houve uma separação, todo mundo queria se separar, e a Iugoslávia ficou resumida na Sérvia. E Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia e Croácia se separaram. E a Croácia tem uma tradição, Montenegro também. Croácia tem uma tradição no futebol muito legal e tem jogadores altamente qualificados, que nem o Modric, Rakitic, Mandzukic, jogadores que jogam no Real Madrid, no Juventus, no Barcelona, e olha, pode ganhar da França, um jogo que não tem favoritos. Agora, o que me chamou a atenção da Croácia foram os dados sociais, né? 99,3% de alfabetização. Impressionante. Todo mundo. Povo culto lá. Lindo. Ou seja, não existe em toda a Croácia, não existe um analfabeto. 1.000 analfabetos. Não, existe, mas não. Não, Chicão, não existe analfabeto, existe, não, mas. Existe, mas em toda. Não existe 1.000. Não existe 1.000 no total. Zagreb é a capital. Zagreb. E o que tu achaste do jogo? Não, eu só queria dizer que eu fiquei feliz, mas não me emocionei. Só me emociono com o tricolor. É verdade. Eu me emocionei pela garra das pessoas. Eu achei muito legal feliz. E vou torcer por eles, porque eu gostaria que a França não ganhasse nunca mais, depois de todos os problemas que nós já tivemos com a França. Eu também, França não vou torcer. Eu acho importante a pulverização dos vencedores. Né? É legal ver a Croácia chegar a um país que nunca ganhou. Né? A França também tem apenas um título. E é impressionante, mas apenas 13 países chegaram à final de Copa do Mundo. 13? Nós somos 13, nós somos 200. Nós somos 200 e apenas 13 conseguiram chegar à final. Futebol é maravilhoso. Então, o futebol é uma coisa. Então, a gente está saudando e comemorando, né? Fiz essa brincadeira, lógico. Mas realmente estamos todos felizes com a chegada. Eu acho legal, acho uma final legal e eu não estou com pena, mas
pelas razões expostas aqui pelo Gustavo Vitorino, pelo que contou a Carla agora da presidente e tantas outras coisas, eu gostaria que a Croácia vencesse a Copa. Eu estava torcendo até então para a acho. França, porque eu gosto da França, enfim, entre França e Bélgica, eu estava torcendo para a França e achei que ia dar Inglaterra, mas a Croácia me conquistou nesse jogo. Eu errei, eu achei que a camisa ia pesar. Difícil de saber para Mas quem. no segundo tempo a Croácia... Acabou com a volume de jogo da Croácia foi muito melhor. E eu acho que eu vou torcer para a Croácia no domingo, assumo desde já. E acho que só que tem uma coisa, a França tem uma defesa muito forte. Eu acho que a defesa da o França time da França é muito bem montado. O que compensa é que o ataque da França é um ataque de lesma, né? Uma BP aquele o que mais vale, o jogador que mais valioso do mundo. E o outro baixinho aquele que são os dois meias que chegam, o Griezmann, que são os dois meias, porque o centroavante é um horror. Não fez gol ainda, é o Gabriel Jesus dele. E o cara deixar o Benzema em casa. Se a França não ganhar a Copa do Mundo, senhores franceses, burdoada no treinador. Mas não, hoje porque deixar o Benzema, um dos maiores centroavantes do mundo, em casa. Não, hoje houve alguma justificativa plausível para ter deixado ele em casa? Não, na convocação. Pois é. Parece que deu. Não, pois é, a gente teve um. Choque de beleza? Resumiu bem. Choque de beleza. O assunto mais importante do mundo do futebol realmente não está sendo mundial. Foi a compra do Cristiano Ronaldo da Juventus por 100 milhões de euros com dinheiro da Fiat. Comprou o Cristiano, tirou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid e está montando um mega time a Juventus. Que coisa louca. A velha senhora. Olha aqui, ó, recebi uma carta. E além de ser uma carta cor-de-rosa aqui. Feminina. Se eu não tivesse aberto aqui no estúdio, porque ela estava em cima da bancada, iam achar que eu tinha me vestido de cor-de-rosa por causa da carta, mas não foi. A carta vem do senhor Elbio e da senhora Maria Inês Costa. Saudações, eu e minha companheira, de 90 mil quilômetros rodados na estrada da vida, assistimos todas as noites o programa Atualidades Pampa, sob seu enérgico comando. Parabenizo a coisa linda, competente, é bonita, simpática e manobras muito bem essa bancada. O Vitorino é uma pessoa esclarecida e esclarecedora. O Marne transpira cultura literária. Carla é outra componente inteligente e agradável na comunicação. O Chicão precisa ser mais cutucado, pois é ele que bota pimenta no debate e o assunto fica ardendo. Gostamos. Quanto ao estagiário, o Ruschel, não sei quando é que ele mandou, mas eu ainda era estagiário para ele. Sempre bem em suas intervenções, também tem boa dicção. Apenas um senão. Ele torce pro Grêmio. A nova participante, a Alice, devemos aguardar. Ela precisa andar um pouco mais para ter sua espontaneidade. Abraçamos a todos, Elbio e Maria Inês Costa. Ou seja, como todas as pessoas que começam um dia em algum lugar, e principalmente a Alice, que eu gosto de reforçar, que é uma pessoa que está estreando na televisão. Ela nunca fez televisão na vida. A câmera que ela conhece é uma câmera fotográfica, onde ela fica atrás da câmera, porque ela é fotógrafa, né? Então aí o seu Elbio mandou... Maida, eu quero lhe dizer assim, eu estou aqui entrando no quarto mês e tive a oportunidade de receber... Para quando é o bebê? Entrando no quarto mês. Para quando é? E recebi já sabes o sexo? Recebi 3 cartas. Eu quero lhe dizer o seguinte, não há coisa mais comovente, coisa mais enebriante do que receber uma carta. Eu vejo, eu me reporto, eu volto ao passado, volto à minha história, volto à minha infância, quando eu vejo chegar uma carta. E uma carta tão querida como a sua, olha, parabéns só pelo envio e obrigado pelas palavras aí em nome da bancada, com certeza. Muito bem. Carla Krieger, o que tu estás envolta? Eu quero dizer, cadê nossa carta? Tem caderninha? Tem cartinha? Tem carta. Falar numa coisa, eu tenho uma carta também. Que eu queria falar. Mas a minha carta tem que alguém pegar para mim. Eu só queria, antes do assunto dos meninos então, da Tailândia ser encerrado, eu queria dizer o seguinte, senhoras esposas, vocês viram como é possível ao homem sair de casa para jogar futebol e diante de um imprevisto voltar só 18 dias depois? Como é que é? Pode acontecer. O que é isso? Me ensina aí, Gustavo. Não, as senhoras esposas que muitas vezes se desentendem com seus maridos, esse foi um exemplo de que é possível o marido sair de casa para jogar futebol e voltar só diante de um imprevisto 18 dias depois.
pode acontecer. Então, por favor, Mas que tenham paciência carinha com de eles. pau. O doutor Te Rússio pagaram gostou da ideia. quanto? Te pagaram quanto, meu amigo? Não, eu jogo desde 18 menino, mensagens. passei minha vida inteira jogando, Russo, meus é muito álibis sério. nunca duraram um turno. Mas tu precisa de álibi. Tu vende aqui uma ideia de um homem tão sério, tão aplicado. Bem lembrado, melhor. Vocês acreditaram. Bem lembrado, porque eu às vezes sofro injustiças. Sofre, por isso e que eu tô sofri ao longo do tempo algumas injustiças. Então a senhora repõe a verdade com muita propriedade. Com muita propriedade. Prezada Muito bancada, puxa-saco. senhora Magda Beatriz e bancada, achei fantástica a sua classificação como golpe para a pretensa tentativa de resgatar um preso, punido por angariar recursos dos brasileiros para, dentre outros enriquecimentos, aplicar no marxismo internacional. José Frank de Santiago, que mandou este e-mail. Alice. Com o agravamento da crise política e econômica na Venezuela, muitos venezuelanos estão migrando para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E a Polícia Federal divulgou que só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. O número já é 20% maior do que todo registrado durante o ano passado. E o mês de maio foi o mês que mais teve venezuelanos chegando até o Brasil. Olha que eu fiz coisa de iniciante. Vocês sabem que esse braço é meu. A coitada tá fazendo aqui e eu fui chamar a atenção do Gustavo e fiz assim, apareceu um braço cor-de-rosa. Isso é coisa de iniciante. É o Gustavo que fica distraindo a senhora. Eu queria mostrar o Gustavo e olhar para ele não fazer barulho. Continue. E o mês de maio foi o mês que mais teve venezuelanos chegando ao Brasil, porque foi o mês das eleições na Venezuela, em que Nicolás Maduro conseguiu ser reeleito. Mas provavelmente esse número, que a Polícia Federal divulgou deve ser muito maior. A ONU estima que 500 pessoas chegam todos os dias através dessa fronteira. Dona Alice, eu fico estarrecido, porque nós tínhamos trazido aqui, primeiro, a preocupação do governo, a preocupação da Polícia Federal, a preocupação do Judiciário, que inclusive, através do governador, almejava uma liminar para trancar as fronteiras, porque por mais indelicado que eu esteja sendo, nós não temos nem para nós, pessoal. Nós não podemos ficar recebendo uma população que eu entendo o problema que esteja vendo, mas essa é uma questão que tem que ser tratada pelo mundo inteiro, numa visão muito maior de um simples atravessar de fronteira, porque nós não estamos só trazendo a pobreza, nós estamos aumentando a pobreza daquele povo limítrofe que recebe essa população anormal. Nós tínhamos esses números, a gente debateu aqui, Alice. Então eu fico estarrecido porque não consegue trancar a sangria. Pois é, e Boa Vista parece que era um local bem tranquilo, que agora está com muitos moradores de rua, muitos pedintes. Lógico, mas nas praças. Eu entendo os venezuelanos, Eu acho que se eu estivesse na situação deles, eu também ia querer fugir de lá. Então acho que a gente tem que apoiar eles. E também a ONU está fazendo algumas ações, Eles abriram alguns abrigos. Cerca de 4 mil pessoas estão nesses abrigos. Da ONU. Isso. Que a ONU está auxiliando, Alice, as agências da ONU. Mas acho que eu não estou dizendo, é muito difícil, porque tu parece um insensível, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma solução macro e não ficarem as pessoas simplesmente atravessando uma fronteira para ir ao encontro da pobreza. Nós não vamos retirar a pobreza, nós vamos aumentar a pobreza, porque teremos um número maior de pessoas quando não há geração de riqueza para isso. Sim, ao mesmo tempo, para a população de Roraima é complicado, Porque os postos de saúde estão todos lotados. Tá complicado também. Eu acho que a ONU tem que fazer mais ações. Roraima, na verdade, é a mais prejudicada por estar limítrofe, Então, questão do limite aí fica tudo mais complicado. Fala, senhor Chicão. Essa história dos refugiados venezuelanos, eu sou completamente contrário. Por que a Colômbia não acolhe? Por que o Equador não acolhe? Afeta a fronteira. Equador não acolhe, ninguém acolhe. Por que tudo aqui? Por que os Estados Unidos não abraçam? O petróleo deles os Estados Unidos compra. Por que não abraça? Tá bom. Tem alguma coisa aí no nosso WhatsApp? São milhares de venezuelanos que atravessaram a fronteira da Colômbia, sim, por causa da mesma língua. Isto é uma coisa pública e notória. Para o Brasil vieram muitos, 800, 600, 700, 800 por dia. É essa a verdade. Agora, aí o Chicão tem razão num aspecto. Vão fazer o quê aqui? Vão trabalhar onde? Vão ficar no estado de Roraima? Vão vir para São Paulo? Vão vir para o Rio Grande do Sul? Para onde que eles irão? Vai ter que ter essa é a política, pergunta. E nessa hora a língua é importante. Mas evidente.
O senhor que o sabe. idioma, né, Gustavo Vitorino? Sim. Tá, O que é aquilo ali que está no seu Gustavo Vitorino? Não, o Gustavo Vitorino hoje... Ele tá feliz. Ele tá feliz, primeira coisa. Segunda, ele me aprontou, né? Ele recebeu... Onde é que foi que tu recebeste, Gustavo? Lá na Praça 15. Chalé na Praça 15 no sábado. Vovó, 84 anos lhe trouxe... Ela se chama Eni. A vovó Eni de Canoas tem 84 anos, achando que eu ia. Mas com saúde de menina, ela levantou ela tem mais saúde do que eu. Mais lúcida que todos nós aqui. Nós juntos. Que todos nós juntos, né? E aí ela mandou, Gustavo Vitorino esqueceu na segunda-feira em casa. Ontem eu não vim ao programa, então hoje ele me entregou. Me entregou e disse assim, abre. Eu digo, não, daqui a pouco eu vou abrir. Eu tava entrando, abre. Esperto que ele é, né? Porque é óbvio que tu leu a carta, né? Então, mas eu poderia ter lido, não tem mistério. Porque ela fala pra nós, ela diz assim, prezada Magda Beatriz, sabes que sou fã do programa. Sempre assisto com assuntos atuais e muito divertido. Muitas vezes dou risadas sobre o disque entre vocês. Amo o programa. Agora com o Ruschel e a Alice. O Ruschel muito concentrado, moderado. Veio, como tu engana as pessoas, Deus, veio acrescentar ao programa. E a Alice é muito meiga e carismática. O Vitorino tem uma carinha preparada. Tem muitos conhecimentos gerais. O Marne deve ter uma coleção de livros e admiro muito. A Carla é positiva no que diz, muito querida. O Chicão é polêmico, mas gosto dele. Aí ela diz que eu sou especial, bonita, inteligente. Muito obrigada, Eni. E aí ela diz assim, estou mandando para você uma caneta, pois estive na Rússia no mês passado... E ela trouxe canetas. E essa aqui não vai ficar na pasta nunca, porque vocês vão sequestrar a minha caneta. O Chicão quer ela de presente. Eu não consigo tirar... Olha que coisa mais linda a caneta que ela trouxe pra mim. Eu não ganho nada, me dá um... Não, mas fui eu que ganhei, cara, Chicão. Ela gosta de mim. Mas aí assim, a coisa mais é de mim. E aí, vê como tu é. Agora eu vou começar vê como tu é mal educado e grosseiro. Ela diz assim, ó, estou mandando... A caixa de bombom é para repartir com a bancada. Abraços carinhosos, Eni de Canoas. Muito obrigado. Eu gosto de bombom no lugar pior. Tá. Não, essa caixa de bombons eu vou dividir com eles na saída, até porque não vou me deixar sair com ela inteira, mas não vou abrir agora por causa do barulho. Mas seria, o Chicão vai comer. Dona Magda, desculpa, mas o Chicão vai comer, não posso. Seria bom que nem todos comessem bombom. Bom, não sei, por quê? Tem alguém que não deve comer bombom porque tem alergia? O Mani que disse que tinha gente que trancou ontem lá nas crianças. Como é que foi? Eu não falei nada. Quem você falou que trancou? Desconstituiu o seu Vitorino. Aí eu sou... Foi injusto com o Vitorino. Só falou que o Vitorino trancou no céu. Se ele fosse mergulhador, ele ia entalado. Ele não ia... Por que Gustavo Vitorino quer acontecer? Mas pra que isso? Qual foi a maldade que eles fizeram Porque só tinha 60 centímetros de circunferência. E eles disseram que eu não ia passar. Esse animal aqui disse que eu não ia passar. Fala assim no coração. Esse dia que obrigado, o dia que terminar o programa, ele vai explicar na justiça. Estilo de animal, ele é. Olha aqui, agora eu consegui tirar o celofane da minha caneta, dá pra ver muito mais bonita. Ela é toda com a matriosca. Olha aqui que lindo, que é lindo. Dona Eni mandou pra mim, Dona Eni, fiquei muito feliz. Vou juntar com as matrioscas que eu tenho lá na minha casa. Eu agradeço a Dona Eni pelas palavras e pelo chocolate que eu adoro. Daqui a pouco. Só que não vai dar muito barulho aqui, os guris vão ficar bravos com então vai. Já chega o braço que eu eu não aprendi mais, não tomei café agora. Não pode. Não, eu vou falar tem ordem de novo. Quero mandar um abraço aqui especial, porque, Dona Cléo, eu tentei ler a sua carta aqui, mas eu não vou conseguir ler ela no ar, porque eu vou me emocionar. A senhora mandou um belo presente que eu vou mostrar aqui agora, mandou um para mim, um para Carla, um cartão mais maravilhoso ainda. Gostei da brincadeira do cartão. A senhora disse que mandou essa belíssima blusa tricotada que eu vou mostrar agora com um significado, porque uma blusa assim se demora para confeccionar. O ponto escolhido exige atenção, raciocínio e até cálculo matemático. Exige carinho e perseverança para não desistir. Enfim, exige trabalho, paciência, mas ao final do trabalho se verifica que presentear alguém especial como você é recompensa. É como um caminho da vida. Ai, que lindo. Muito linda a sua carta, a carta toda é linda. Repete o nome dela, por favor. Dona Cléo.
a dona Cléo de Santa Maria, que mandou gentilmente. Aí ela mandou. E eu agradeço o presente, porque é um blusão, né, dona Cléo? Deve ter um significado. Não, e ela mandou o seguinte: olha, segue um cartão com palavras carinhosas, também palavras assim de uma gentileza acima da média. E ela disse: e o envelope é verdinho para lembrar aquela velha blusa agora. Então, dona Cléo é muito. Muito obrigado, dona Nós Cléo. somos muito gratos. E agora é hora da inveja generalizada. Mas o quê? Dê uma olhada. O tempo que ela levou para fazer esse blusão criativo da Vitorino. Bordado à mão, deve ter levado muito. Muito Tricotado. Gustavo, faça o contrário. Bota ele assim, a parte de baixo em cima da caixa. Sim. E segura o resto, que aí a gente pode. Agora sim. Olha que lindo. espetáculo esse ponto. Se puder, deixa eu ver se consegue fechar. Já mostrar. Para ver o ponto em alto relevo. Assim como o acabamento da gola e, claro, o processo de caimento da manga. Olha a manga. Olha, dona Cléo, isso tudo a senhora mandou no... Dona Cléo, olha a manga, dona Cléo. Foi ela que fez, Gustavo? Dona Cléo, se a senhora estiver aqui, eu vou encher a senhora de beijo na bochecha, dona Cléo. Bacana. Olha que coisa maravilhosa. Como amanhã vai fazer frio, amanhã eu venho com ela. Mas não bastasse isso, a dona Cléo fez... Uma mantinha. Eu vou no shopping amanhã pedir roupa também. Da mesma cor para combinar com essa blusa espetacular. Olha aqui. Eu gostei. Olha, já que vocês Dona Cléo, estão... muito obrigado, Dona Cléo, então, já fundo que do coração. Eu confesso a senhora que me emocionei quando li tanto a carta quanto o envelope, e a senhora não faz ideia a responsabilidade que essas palavras que a senhora usou para definir esse programa, especialmente esse seu amigo, a responsabilidade que isso traz. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua gentileza, e que Papai do Céu esteja sempre ao seu lado. Cléo, querida, eu vou ter que falar no teu nome, porque no final da carta tu dissesse, por favor, não diga meu nome, mas aí não foi possível, porque o Vitorino já falou várias vezes. Tu és uma telespectadora assídua, se comunica com a gente, já tinha dito que ia mandar esse presente, eu também fiquei bem emocionada. As tuas palavras são lindas e maravilhosas. A gente que faz comunicação e está aqui todo dia falando com vocês, entrando dentro da casa de vocês e quem sabe na vida de vocês. Isso tem um significado que vocês não têm noção. Então olha o que ela me disse, ela me mandou 2 cartas também, um cartão. Eu vou ler o cartão que é pequenininho, ela diz o seguinte. Primeiro, o cartão ele é feito assim, você tem nos ensinado, e aí ela colocou, que as mulheres estão empoderadas, que a beleza é 50% intelectual e a outra metade é reflexo de cuidados com o nosso corpo, que a vida é linda como você. Sou sua fã, Cléo. E ainda disse mais, que ela faz caminhadas e tudo mais, e que o espírito, e aí também a gente se comunica, tem uma embalagem e a gente tem que cuidar para viver o máximo possível com qualidade. Então, muito obrigada por esse carinho. Eu amei a minha carta e amei a minha bolsa também, porque eu também ganhei presente. Ela é uma artista e eu vou dizer que eu também amei o blusão do Vitorino. Dona Magda, eu quero falar em nome meu e do Russo. Se alguém quer agradecimento desse nível, eu vou ler carta, poesia, mostrar fotografia. Manda um presente pra mim e pro Russo também. Posso te contar um segredo? E eu vou me emocionar, juro. E nós vamos chorar. Eles nem choraram, nós vamos chorar. O Russo não recebeu nada ainda, porque ele ainda é novo na parada, né? Aquela coisa toda. Não, mas ele é uma pessoa nova. Agora, você não deve ter recebido nenhum presente, porque você maltrata muito as pessoas. Quando os telespectadores mandam um e-mail e te dizem coisas, tu diz, nada a ver, eu não sei o quê. Olha lá o Gustavo Vitorino fazendo as o Vitorino retiramos tudo, não quero nada. Viu? A gente vai lá e compra. Bom, eles dão pra nós usar na rua, porque agora nós vamos... Dona Magda, olha isso aí. Olha os gestos não vou ficar isso aí pra gente, vai, Dona Magda. Há um desprezo na bancada em relação a ele. Mas não, as pessoas que não mandaram. Deixa eu dizer uma coisa pra Jenny Joplin. Não quero. Falar uma coisa pra Jenny Joplin. Os óculos do Jenny Joplin. Mas é bonito. Deixa eu falar com você. Nenhum dinheiro no mundo compra uma blusa como essa. É verdade. Porque. Não, mas é uma coisa única. Mas eu uma vou coisa que dá um trabalho danado.
E só se faz tricô para quem a gente gosta muito, porque dá muito trabalho. É uma coisa muito delicada, sabe? Tu tem que tentar acertar. E esse que tem todos esses pontos diferentes, que é artesanal. Uma peça exclusiva. É uma peça exclusiva, artesanal. Tem todo o significado que deve estar no restante da carta, porque só a parte que o Gustavo falou já é, sem dúvida alguma, emocionante e vem de uma pessoa muito boa. Chicão, certamente. Eu não vou guardar mágoa, eu vou começar a fazer aula de tricô. Eu nem quero. Você faz o tricô pra ele. Vou fazer um blusão pra mim. Chicão, olha que não mandaram tricô pra ti, mas mandaram te fazer uma pergunta. Qual a capital do Kosovo? Porque eu e o Chicão disputamos, quem sabe, mais nomes de capitais. Ljubljana, não é? Não sei. Ou Pristina, uma dessas duas cidades. Que o Kosovo também era uma república da Iugoslávia. No mínimo que é o Dudu, que fica todo ligando. Qual é a capital da Mongólia? O Labator, bababá. Foi ele Macedônia também ganharam na justiça, tinha um problema com os gregos. A Macedônia. O Mani, uma figura. O Mani que deveria ganhar o tricô, né? Não, o Mani tem essa sabedoria. Gente, olha aqui, ó. Não há injustiça. Hoje tu recebeste um presente muito especial, maravilhoso, que não pediram para não falar. Pediram para tu não falar. Que eu também recebi um presente espetacular. E pediram pra gente não comentar. O Mani recebeu um presente. Presente lindo, que é da biblioteca de uma pessoa muito especial para todos nós aqui. E ele recebeu hoje alguns desses livros. Então, sem comentar. Que é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, mas ninguém quer pagar. Dona Magda, quem recebeu o presente? Não confunde os livros, Chicão, por favor. Não sei se o Mário quer fazer um agradecimento ou eu vou entrar em assunto sério. Não, o que eu sou agradecimento sério. que eu vou fazer é o agradecimento às pessoas que gostam da gente. Porque esse amor que o Vitorino recebeu hoje, eu recebo, e a todos Carla nós também. recebemos, a Carla. Certamente a Dona Alice vai receber também, todos nós recebemos. O Chicão recebe carinho de todo mundo. Na rua me pergunto muito pelo Chicão quando é que ele vai ser preso. Quando é que ele vai ser preso? Vai ser preso, tu viu? É brincadeirinha. Presta atenção. Eu quero dizer para todas essas pessoas que nos cumprimentam na rua. Eu já encontrei o doutor Adão, que é advogado. O doutor Adão disse: mas vem cá, eu quase morri de rir com o programa de ontem. Aquele companheiro lá, aquele colega, aquele advogado lá, se presta. Então, e todo mundo brinca com a gente na rua. Isso aí, como disse o Vitorino, não tem preço. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu receber do público, das pessoas, dos telespectadores e dos ouvintes da Rádio Pampa também, essas mensagens de carinho. Isso não tem, como disse o Vitorino, não tem preço. Não tem preço. Em loja não tem isso aí para vender, jamais. Chicão, tu errou a coisa. Porque tu disse qual era? Pristina seria a capital do Kosovo. Então tu acertou. Pristina é a capital do Kosovo. Eu conheço as capitais. E aí ele aproveitou para dizer que Ljubljana é a capital da Eslovênia, terra da mulher do Trump. Ele disse errou, Chico. Não, ele queria dizer que era Bratislava, a capital da Eslovênia. Bratislava era a capital da Eslováquia. Ele confundiu Eslováquia com Eslovênia. Adoro o Dudu, mas o Dudu quis derrubar o Chicão. Quis derrubar. Todo mundo quer me derrubar. O cara ganhou o blusão, quer me derrubar. Disse Pristina primeiro. E você falou sem a internet. Sem internet, eu não uso isso aqui, querido. Isso aqui é só para mim receber nudes, tá entendendo? Recebe nudes, Chicão. 8 por dia, em média. Que maravilha. Isso deve ter mudado a tua vida, né? Muito, né? É um estímulo. É que, no mínimo, excitante. É um estímulo. A juíza federal Carolina Lemos, da 12ª Vara Civil de Curitiba, negou que as emissoras, enfim, estavam pedindo entrevista com o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E a juíza disse que nada disso, que não vai acontecer porque ele é inelegível, não teria a mínima possibilidade, não tem porquê, então, conceder essas entrevistas como pré-candidato. A propósito, já que tu está falando sobre eleições, o Lesi, eu acho que é Lesi Souza, tá? Lesi Rodrigues Souza. Diz assim: boa noite, bancada querida. Precisamos fazer uma campanha pedindo à população que não deixe de votar e que não devemos reeleger nenhum candidato. Um abraço a todos vocês, boa noite. Tá lançada a campanha, né, gente? Não sei, eu acho que ninguém vai discordar disso aqui, né? Não, claro que não. Que, aliás, é uma das coisas que a gente insiste aí, vocês falam quase que diariamente.
Dona Magda. É engraçado que eu escrito aqui para falar, foi cortado, não me devolveu. É que tu te abraçou com o Chicão agora. Mas não é um boicote total. Pra ser bonito na bancada é um boicote. Brincadeira. Um dos maiores filósofos, o Georg Hegel, filósofo alemão, dizia o seguinte: o princípio de tudo é liberdade. E o direito de votar. Essa liberdade que nós temos hoje, que nós não tínhamos há bem pouco tempo atrás, que nós conquistamos, nós não podemos jogar fora. Então esse telespectador falou com absoluta propriedade. Nós temos que votar, mas votar correto. Fazer uma avaliação, uma análise dos candidatos. Então eu acho que isso é o fundamental. O direito da liberdade, o princípio básico de tudo. Liberdade é votar. Antes de entrar na minha notícia, eu só não posso deixar, porque o problema da generalização, e nós temos feito campanha aqui para que se analise os candidatos. Agora, o não reeleger, nós temos gente boa também. Eu tenho morro de medo, eu morro de medo porque eu conheço políticos bons. E lamento que ao assumir uma campanha assim, não reeleja, é proibido votar em quem já tem mandato. Então a gente vai estar tirando gente boa assim. Então eu queria dizer que eu concordo, vamos dizer assim, não vote sem olhar o passado do seu candidato. Vamos aperfeiçoar, dona. Vamos aperfeiçoar, dona. Sido isso que ele queria isso. Vamos aperfeiçoar a sugestão do nosso. É capaz de saber melhor do que todos nós aqui na bancada. O princípio da democracia é a alternância no poder. Não é a reeleição. Os gregos pregavam não a reeleição. É uma prevenção democratos, o poder do povo. Exatamente. O Vitorino está concordando, um sábio advogado. Porque ele concordou. Mas é verdade, a alternância do poder tem conceitos diferentes. Exatamente. Ele concordou para se livrar do assunto. Eu vou... É porque ele não está afim de falar sobre isso. Eu não queria falar. Eu não sei sobre o que tu quer falar, mas eu ia falar sobre a Câmara, ia mostrar as imagens da Câmara. Eu ia falar com um assunto sério, então, e depois podemos entrar na Câmara. Não, na verdade, a gente tem brincado muito aqui, porque a gente tratou, dona Magda, um assunto muito sério, quando o presidente Temer quis fazer a reforma da Previdência, e eu, pessoalmente, me opus não à reforma da Previdência, a ele, que ele comandasse uma reforma da Previdência, porque não se sabe o que vem dele. Então eu preferia insisto, que assuntos complexos e polêmicos fossem jogados no próximo governo. Mas como se pode fazer trabalho bom? Sim. Nós recebemos um relatório hoje, dona Magda, que foram canceladas 8 em cada 10 auxílios-doença permanentes que eram pagos, porque simplesmente o INSS foi fazer um estudo. Vou dizer... 8 em cada 10 concessões. 80%. 80%. É extraordinário. Sabe qual é a economia que rendeu? Aqui, 10 bilhões. Porque se revisou, tu cancela os pagamentos. Sim, claro, e aí sabe quem é quem, né? E aí tu sabe quem. E ainda vai se revisar, Marne, mais de 1,5 milhão de auxílios-doença e mais 1 milhão de concessões de invalidez definitiva. Então isso pode fazer sim, ao invés de só querer majorar, aumentar, daqui a pouco tu vai ter que se aposentar. Mas tem que ter gente no comando, né? Exatamente. A coisa tem que ser comandada. Isso aqui é um dado objetivo, é matemático, é publicado, é um trabalho extraordinário que foi feito por uma junção de todos, né? Volto a dizer, o número é estarrecedor. 8 em cada 10 auxílios revisados foram cancelados. Pois é. Olha aqui, a propósito que nós estamos aqui brincando, discutindo, que isso e tu, aquilo. Magda, essa bancada é a mais aplaudida e invejada do Rio Grande do Sul. E mais com a nova aquisição do Ruschel e da Alice. Viu? É um gentleman do Alvarez. Tem uma notícia aqui de última hora, não sei se os colegas têm conhecimento ou não, mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STJ pedido de abertura de inquérito judicial contra o juiz de segunda instância, Rogério Favreto, por prevaricação. E agora vamos explicar às pessoas o que é essa... O que seria prevaricação? Prevaricar. Sabe o que falar? Não, ele está no WhatsApp. Na verdade, é quem tem uma função pública e se desvirtua dela, ele prevarica. Né? E nós noticiamos ontem, para somar a essa, o Conselho Nacional de Justiça também abriu inquérito para analisar a participação de cada um nesse episódio. Então a Raquel Dodge, ela se soma a mais uma reavaliação disso, mas está sendo feito pelo órgão máximo. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão dos magistrados para revisar o comportamento de todos. Vamos a uma informação que eu acho que é muito providencial, até porque vem ao encontro de que não podemos afastar também as pessoas boas, né, que estão trabalhando,
que é o caso do ministro Alberto Beltrame. Foi ele que começou essa operação Pente Fino no INSS. Ministro Alberto Beltrame da Saúde. Foi ele que... público eu rendo-lhe as homenagens. Exatamente, tem que render homenagem, tem que ficar com ele muito guardado na nossa lembrança, Alice. Eu tenho um recado para os estudantes que querem se preparar para o vestibular da URGS ou para o Enem. Tem um cursinho pré-vestibular popular aqui em Porto Alegre que está com as inscrições abertas até amanhã. É o CEUE Pré-Vestibular. É um cursinho que foi criado em 1955 por estudantes de engenharia da URGS. Sim. É bem legal. Mas existe todo esse tempo? Sim, desde 1955. Como é que a gente não sabe? Ele é pouco divulgado, mas ele tem... Ele deve ter uma limitação expressiva. Ele é voltado para alunos de baixa renda. Então, eles cobram uma mensalidade bem acessível e tem também opção de bolsa para quem não tiver recursos, né? Que bacana. Então, quem quiser se inscrever, é só até amanhã as inscrições. Pode ligar lá para receber mais informações no telefone 51-3308-3344. Repete para a gente poder anotar aqui. DDD 51, o número 3308-3344. Esse é um telefone fácil, 3308-3344. E a Câmara de Vereadores, como se falou lá no começo do programa, inverteu a sua pauta e colocou na pauta nova justamente as propostas que atingem diretamente o funcionalismo. O funcionalismo se reuniu, mas é engraçado que é um funcionalismo que não está trabalhando, né, Gustavo? Eu não gosto de dizer isso, mas é uma verdade. E foram, como já disse o Jornal da Pampa, foram para dentro da Câmara de Vereadores, foram para fora da Câmara de Vereadores. Tem uma imagem, nós vamos mostrar para vocês, prestem atenção, tem uma imagem numa das manifestantes que ela arranca o divisor físico que se usa, ou seja, para afastar as pessoas, tá? E ela arranca e olha pro guarda e diz assim, vem, me bate, disse ela para ele. Vem, me pega aqui. Assim. E os Faz outros, isso na Rússia, ela tá apanhando até 2018. E os outros que destruíram, aí, ó, o detector de metais, a entrada da... Isso, olha ali, ó, o que ela faz ali, ó. Que bela trabalhadora, hein? E aí, olha ali, ó, ela chama, olha lá, ela chama ele. Vem pra briga, vem me pegar, diz ela. Vem me pegar. Trabalhadora. Olha como eles estão destruindo. Olha ali, ó. É o dinheiro do povo que tá ali. Ali, ó. Essa é a manifestação para entrar nas galerias da Câmara de Vereadores. Saudade. É possível isso? Não, né? Saudades dos militares. Olha lá, a mulher da mochila que continua. Chicão, 10 milímetros ali com cacetete de meio metro, resolvia essa valeta toda. Até a hora que nós entramos aqui, tinha uma mulher presa e as coisas ainda Sabe muito... que eu entendi que aconteceu? A sessão, né? Suspenderam a sessão e amanhã vão fazer uma sessão a portas fechadas, cheio de brigadiano, porque hoje tiveram que usar lá. O prefeito quer estabelecer regras mais claras para o funcionalismo público municipal. Claro. Porque aqui no último ano aumentou 82% as faltas. Rapaziada, não vai trabalhar, não justifica, fica por isso mesmo. Aí tem a progressão, tem o não sei o que, tem o avanço, tem o não sei o que. Porto Alegre é a capital brasileira que paga melhor. E tem uma série de benefícios. Tudo bem, quando dá para pagar, dá. Não está dando. Não está dando. Aí, junto quer votar um aumento de IPTU, que eu fui simular o meu ali, pode ser que aumentaria no máximo 30%. Pô, vou vender o apartamento. O IPTU tá, porque tá nessa também. Então, assim, os caras querem mais, querem manter o que tem, ou querem mais, e tem que votar junto, mais dinheiro para mim pagar isso aí, esses aguaceiros. Para. Deixa eu ver se eu consigo interpretar a confusão que aconteceu lá, dona Marta. Porque a pauta estava assim, primeiro ver o IPTU. E aí as pessoas que queriam acompanhar isso lotaram o plenário. E aí chegou o pedido do prefeito dizendo, não, eu quero inverter a pauta, deixa o IPTU para depois e vamos discutir a previdência complementar e o estatuto funcionário. Aí o pessoal quis entrar, estava lotado de pessoas que iam... Exatamente, eu só queria... e aí deu esse avanço, porque não tinha realmente, não tinha lugar, estava lotado. Fecharam, como fazem sempre, e as pessoas invadiram. Isso. E queriam ir para o plenário. O que aconteceu? Cancelado. Amanhã terá uma nova reunião a portas
cerradas. E provavelmente com choque junto. Estão marcadas 4 sessões intensivas em sequência para até sexta-feira estão resolvidas matérias, e matérias importantes. Vou dizer, o cálculo do IPTU, o Gustavo já disse a importância, né? Essas duas questões, previdência complementar e estatutos funcionais. Mas eu entendo e por que último, que o público não era diferente. Não, era um público diferente, lógico. A galera estava lá fora, Gustavo. É o IPTU, deixa eles discutindo lá. E ficamos aqui. Opa, é o nosso. Claro, e o pessoal do IPTU estava lá. Estava lá. Isso. E aí não ia ter barulho dentro do plenário, porque era o pessoal do IPTU e não funcionário É isso que eu quis explicar qual foi o movimento. E não estavam trabalhando. Social. Vocês criticam o Gustavo Vitorino, jogam um monte de pedra no Gustavo Vitorino, porque o Vitorino é muito enfático quando ele se refere ao funcionalismo, mas são essas pessoas que denigrem, né? Não, e que fazem com que a gente tenha uma opinião, talvez até errada. E usada eles têm apoio lá de dentro, sabia? Tem vereador lá dentro que apoia essa gente. Claro, manda aí. Como é que ele sabe? Mas então, por que não procura o vereador que tem, né, que tem proximidade? Esse vereador tenta conversar com o presidente da casa, tenta as vias legais, porque arrancar o detector de metais, agir do jeito que agiram, perderam toda a legitimidade, perderam absolutamente tudo. Tanto é que amanhã... Baixo nível, exatamente. Mostraram baixo nível. E assim eles perdem a credibilidade, perdem o respeito e acabam, né, não sendo escutados. E ainda até mesmo pela população. E ainda dão chance de infiltração no movimento. Pode até que mais da metade de pessoas não sejam funcionários públicos. Ali tem os sindicatos, essas coisas que adoram essas arruaças. Agora, se fosse uma coisa séria, eles viriam a público. Olha, nós somos funcionários do município, estamos lutando porque nós não queremos mudar isso aqui, mudar isso. Aí vamos ver o que é justo, que seja mantido, e o que é injusto, que estão tentando retirar. Mas não, simplesmente partir para o confronto, não querem perder privilégios. Então... se corta tudo. Dona Magda, ontem era o dia da pizza. Era o dia da pizza. E aí eu me lembrei muito... eu não comi nenhuma. Eu me lembrei muito de Brasília, né? Porque Brasília deveria ser tem a ver. Brasília é a pizza. Mas em São Paulo, aliás, o Brasil consome 1 milhão de pizzas por dia. São Paulo consome 572 mil pizzas por dia. Quer dizer que São Paulo consome mais pizzas que o resto do Brasil. Claro que eu não estou falando de Brasília. Foi uma grande festa em São Paulo, existem muitas casas especializadas em pizzas em São Paulo. Isso que veio da Itália, isso foi uma composição italiana de uma época ruim da Itália, em que não tinha comida, então eles faziam aquilo, pegavam o pão, faziam o pão, colocavam os restos que eles tinham de comidas e coisas ali e saciavam a sua fome através disso, né? Então foi uma grande festa. Você sabe que a pizza brasileira... Nova York é primeiro lugar. Você sabe que a pizza brasileira... É uma das melhores do mundo. Que eu acho que é melhor que a italiana. Eu adoro a Alite, a pizza de Alite. Então eu vou te convidar para nós comermos uma pizza de Alite. Eu adoro. Porque é rara a pessoa que gosta de Alite. Eu chego com sai água da boca. Eu tenho paixão por Alite. Eu também quero. Então tá convidado. Se me sai água da boca. Pode comer outros sabores também, mas Alite tem que ter na pizza. Pena que vem muito pouquinho, vem só um fiozinho. Porque é muito forte, mano. Mas eu adoro. E eu aproveito e mando um abraço aqui pro Henrique, que é o pizzaiolo da Bela Morano, que na minha opinião é a melhor pizza. Não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil. Sou sócio-atleta lá na Bela Morana, Lucas de Oliveira. E é atendido. Eu tive a honra, cheguei lá e disse que era amigo do Gustavo Vitorino, deu prestígio. Aí cobraram em dobro. E aí fomos muito bem servidos. Não vamos esquecer do delivery do Ernesto Pereira, né? Também que é o Gaeta, espetacular. que é maravilhosa. É verdade. Da Companhia das Pizzas, mas essa é só delivery. É verdade. A Morana é diferente. Aliás, Magda, essa é uma coisa que a gente sempre procura priorizar aqui, que é divulgar bons lugares. Né? As pessoas são bem atendidas, são bem recebidas. Eu acho isso importante. E não é jabá. Não, são bem atendidas. Se eu fosse divulgar um bom lugar, divulgaria a churrascaria do Vitorino. Sai um churrasco esperto naquela churrasqueira. Pra te ver não é sozinha de frango, como diz o Martin Barcelos. Olha que eu não li nenhum WhatsApp, posso ler? A própria colega está... Tô pedindo espaço para ler o WhatsApp. Candidatos, agora é da candidata aqui. Boa noite, meus queridos. É o Kleber Halp de Caxias do Sul. Minha mãe, com 65 anos, fez a perícia após ser convocada para revisão e o perito falou que a doença dela evoluiu e, no entanto, ela está muito pior do que estava quando começou a receber o benefício.
Mesmo assim, foi indeferido e agora ela vai ter que entrar na justiça, pois sua doença a impede de trabalhar. Ela faz a parte daquela pequena parcela de idosos que estão pagando as contas daqueles mal intencionados que levaram o governo a fazer essa revisão. Eu e minha família adoramos vocês, mas a informação que estes cortes são benéficos para o Brasil não é verdade. Eles estimularam uma meta de corte e doa quem doer. Abraço ao Marni, que tem quase o mesmo nome do meu irmão, que é o Marnin. KKK, diz o Kleber Hall. Carla, o assunto é muito sério, só porque o assunto é muito sério. Só um pouquinho, o assunto é muito sério e deixa eu falar porque eu trouxe o assunto. Só vamos fazer uma análise porque ele está correto. Existe uma coisa, o que nós estamos aprovando? A revisão, uma revisão feita de uma forma organizada, através de peritos, e eu tenho informação dos peritos, eu não quis dar toda a notícia. 97% dos peritos do INSS aderiram à campanha, que era a revisão de todos que tivessem benefício. O que ele nos traz é um caso de imperícia. E lógico que nós não vamos chancelar que se o caso dela, se o dela foi revisado, ela estando doente, há um advogado bom como o Gustavo e outros tantos que devolverão essa coisa. Com os atrasados. Não, com os atrasados. Então não é isso que nós defendemos. Agora eu não posso imaginar que em cada 10 pessoas lá, 8 estejam sendo revisados, porque eu conheci muitas pessoas. Ontem aconteceu, dona Magda, aconteceu nacionalmente um caso de um coronel, de um coronel, não vou falar da onde, porque ainda não interessa, o que interessa é o fato, que estava em licença de saúde e foi preso porque ele estava atuando como motorista de táxi. Então ele recebia... Marcela, que nesse caso que eu estou trazendo é um caso nacional, está nos jornais nacionais. Então ele recebia do erário público como doente, não podia trabalhar, e estava ali de motorista de táxi. Eu vou te fazer uma pergunta, tu confia nesses peritos? Tu acha que essa perícia é 100%? Eu levanto uma outra coisa. Claro, aliás, deixa eu dizer, o ministro da Paz de Maratá também tinha pedido que o Gustavo Vitorino, e eu só quero que tu conclui o que tu vai dizer, mas só para dizer o seguinte, o Gustavo fez um comentário hoje à tarde na Rádio Pampa, e ele gostaria que o Gustavo... Então eu vou só encerrar então a pergunta. Não cabe a mim confiar ou não. O que há é mecanismos de tu pedir uma perícia médica através de um processo organizado por um advogado, onde tu terá um laudo de um outro perito, que não é unilateral isso aí. O perito te liberou, disse, não, tu estás boa. Tu procuras o judiciário, o juiz vai nomear um perito do judiciário, e se tu estiver doente, tu vai ganhar os atrasados, como bem lembrou o Mário. É isso que eu estou dizendo, não vivemos num estado de que a fase não pode mais fazer, né? Eu pergunto, mas por que isso? Por que isso com pessoas carentes, pessoas necessitadas? O INSS divulgou números hoje anunciando que cancelou mais de 80% das licenças de saúde, que está negando 73% das aposentadorias de invalidez. É um absurdo isso. E eu digo que é um absurdo, não é porque eu ouvi falar ou porque me contaram, é porque eu tenho casos comigo. Sim, como advogado. Inacreditáveis. Eu tenho um cidadão que perdeu a mobilidade de uma perna há 3 anos. Há 3 anos. Há 3 anos. Esse e é um motorista, né? Há 3 anos. Sim, caçaram a carteira dele. Aí, assim, mandar ele voltar pro trabalho, mas o médico caçou a carteira dele. Não, assim, não dá para entender. E eu lanço um desafio aqui. O poder judiciário está muito aborrecido, porque o INSS, claro que é um comando de cima para baixo, decidiu cancelar tudo e a todos por qualquer motivo. A coisa está imoral. Isso tá errado, então. Pessoas que estão há 3, 4, 5 anos recebendo auxílio doença, pessoas que estão doentes, que tiveram o quadro agravado pelo mesmo médico, de uma hora para outra, ele muda de opinião e manda o cidadão voltar ao trabalho. Esse caso do cidadão que eu falei da perna, eu falo de perto que esse cidadão, eu tenho um cidadão que era vendedor. Eu posso dar os dados dele aqui, porque ele é meu amigo. Meu amigo não, é o meu cunhado. Então eu posso dar os dados aqui. O meu cunhado teve um rompimento de tendão, fez a cirurgia, não foi possível restabelecer o tendão, ele teve que refazer a cirurgia, que comprometeu completamente o músculo, ele perdeu o músculo da perna, perdeu o movimento da perna do joelho para baixo. Ele era vendedor da Leroy Merlin. Esse cidadão está inválido para trabalhar. Estava há 3 anos com auxílio doença. Muito bem. O médico, da última vez, olhou para a cara dele e disse, não, você pode voltar ao trabalho. Mas como pode voltar ao trabalho? Eu não posso ficar em pé, eu estou andando com uma bengala, que eu não posso ficar em pé, como é que eu vou? Não, o senhor arruma alguma outra coisa que fazer. Ora, partindo desse princípio,
Uma pessoa tetraplégica, então, vai poder ler e falar. Arrume um emprego que possa ler e falar, porque mesmo não tendo os movimentos dos membros, seria uma pessoa, em termos laborais, apta. Olha o absurdo. Eu lancei um desafio aqui, o CREMES, o CIMERS, as instituições médicas aqui, falei até com o doutor Argolo uma vez aqui nos corredores da Pampa. Faz assim. Não existe patologia médica, não existe literatura médica. A literatura médica diz, o sujeito que perdeu a perna. Aí o médico diz, não, o senhor perdeu a perna, mas agora o senhor mesmo com a perna ruim tem que voltar ao trabalho. Como assim? Como assim? Os laudos médicos anexados, eu tenho vários outros processos exatamente iguais. Pessoas doentes, algumas pessoas com casos graves e até terminais, simplesmente tem cancelado. Porque o médico decidiu que ele vai voltar ao trabalho. Então, eu queria... a ética médica, muito bem. Eu quero saber qual é a ética médica que diz que o sujeito fica 3 anos com um problema, o caso agravado, e de repente o médico manda ele voltar. Será que os laudos médicos, será que os pareceres, será que os diagnósticos estão sendo dados de acordo com o freguês, no caso quem paga, e no caso o INSS? É uma pergunta que eu deixo no ar, que eu queria que as instituições médicas viessem responder. Os peritos médicos da justiça estão revertendo isso. Tem absurdos que os peritos médicos se sentem constrangidos na hora de fazer o laudo. É uma pena, viu? Mais uma vez quem está pagando a conta... Mais uma vez eu estou impressionado com essa tua manifestação, Júlio, porque tu coloca sob suspeição todos os peritos do INSS. Coloca todo. Eu estou estupefato. Porque um caso como o teu tem que ser levado a uma delegacia, isso que tu estás dizendo. Não, esse caso já está na justiça. Já está na justiça e tem perícia marcada agora com o perito judicial. E eu coloco sob suspeição, sim. Eu quero que as autoridades, CIMERS, o CREMES, se manifestem sobre isso. Como é que se muda uma patologia? Como é que se muda o prescrito na literatura médica de uma hora para outra? De acordo com o cliente que paga? Só um pouquinho. Mas é que a matéria ela é interessante. Ela é nova para ti, mas para nós não é, por isso que a gente está assim, mas vamos lá. Deixa eu só... Que acaba também que tem participação dos telespectadores. Tem a participação deles, eu selecionei algumas que não escreveram um texto tão grande. O pente fino é justo, o problema são as perícias que duram menos de 5 minutos e o perito não olha para o paciente e nem vê exames e laudos. Tudo tem que ser via judicial. Outra manifestação, concordo com vocês que a atitude dos funcionários não foi correta, mas que o prefeito fez uma manobra para não ter funcionários no plenário na hora da votação. Também é verdade, diz a Estela de Porto Alegre, sobre INSS. Olá, eu acredito que o grande problema do INSS é um médico perito formado em ginecologia atender alguém com problema neurológico. Deveria ser mais organizado. Abraço a todos, a Lisiane de Viamão. E ainda dizem que corruptos são os políticos. Segundo a notícia do INSS, 80% do nosso povo é corrupto. Estarrecedor, o que é exatamente isso que eles estão dizendo, né? A gente aceita que tem quadrilhas, né? A gente aceita, a gente sabe que tem quadrilhas, enfim. Mas não pode fazer uma carnificina como estão fazendo. Eu tenho os números oficiais aqui para te fornecer. São 359 mil revisões e 108 mil foram cancelados. É 30,1%. Então não é 80%. É 30,1% das... O número divulgado pelo INSS hoje à tarde é diferente. Não, esses são os números que eu anotei. Mas é só importante o nosso telespectador saber que todo ele que se sentir injustiçado, ele procura um advogado como o doutor Gustavo, ele entra e ele vai ser examinado não pelo mesmo perito do INSS. Perito judicial. Ele vai ser examinado pelo perito judicial. Juiz. Exatamente. Mas a tristeza é ter que recorrer à justiça e tudo acaba na justiça. Aí você acha um cidadão pobre, doente, que não tem condição de trabalhar, vai ter que procurar um advogado, uma defensoria pública, ou vai ter que procurar uma assistência judiciária gratuita de uma faculdade. Muitas vezes não podem caminhar, não pode pegar um ônibus. Não tem Sabe, para que fazer ônibus? isso? Para que essa carnificina? Por que não se estabelecer um padrão? Olha, esse cidadão aqui, não tem problema. Sabe, tem aquela coisa do, tô depressivo. Tá, vamos ver, vamos examinar. Mas a Magda leu uma mensagem que diz assim, eles olham para a cara da pessoa, escreve o laudo. Eu tenho uma cópia de um laudo lá. Assim como eles fazem o contrário, quero dizer para vocês. A pessoa é saudável,
e eles dão o atestado de invalidez. É tudo uma bandalheira. Tem problemas isso aí, mas assim, eu tenho um laudo lá que o médico praticamente ironiza no laudo, porque diz assim, o cidadão entrou com uma bengala, observe que sem prescrição médica. Tá bom. O sujeito aleijado, uma perna, entrou com uma bengala e o médico... Está pulando igual o Saci Pereré? Sabe? Bom, boa noite, bancada querida. Eu quero fazer uns penitenciar aqui, tá? A senhora Lesi Souza foi a pessoa que nos convidou a fazer uma campanha para que não deixe de votar, enfim, e ela disse que nós a tratamos como se ela fosse um homem, tá? Então, tá feita o esclarecimento, as nossas desculpas, mas só Lesi Souza pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Pelo menos eu acho, pelo nome do Russo, falou assim, eu também. Eu tenho um amigo Desculpa, dona Lesi. Um amigo meu, Laci Borges. É uma mulher e nós tratamos como se fosse um homem. Já faleceu, inclusive. Não, muito bem. Fala aí. André em italiano é nome masculino. Sim, André. Enfim, vamos lá. A gente estava falando esses dias, né, sobre uma nova funcionalidade do WhatsApp, que ele estava pensando, né, num recurso para avisar quando as mensagens fossem encaminhadas. Sim. E o aplicativo avisou que esse recurso vai ser liberado nessa semana. O objetivo é para dar mais transparência e para tentar barrar as fake news. Então agora, quando você receber um WhatsApp, se for encaminhado, vai ter um aviso ali. Muito bem. Fala. Boa noite, Ruschel. Tens toda a razão. Não estamos dando conta dos nossos problemas. Imagina os vizinhos. Estou querendo me mudar para os Estados Unidos e não posso entrar por meios legais, só pulando o muro do Bush. KKK, abraços, Robson. Boa noite, amiga Carla. Como se comentou ontem e hoje da sujeira do cachorrinho, as passagens aéreas de algum, o que falta mesmo é a maioria das pessoas no nosso país é bom senso, ética, dignidade, consciência de direito e deveres. Super beijo, a bancada colorida e bem-vinda de volta, caríssima Magda, diz querida. A Adriana. Obrigada, Adriana. E a respeito dessa história do Sérgio Moro, estava em Portugal, não estava em Portugal, porque ontem eu falei que a presidente Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, subiu à tribuna, disse que o Sérgio Moro estava em Portugal tomando vinho e comendo bacalhau, uma coisa assim, né? E fez críticas. E ele disse que ele não estava em Portugal, que ele estava no Brasil, mas que ele vai... O Anselmo Góes publicou no jornal O Globo de hoje, eu me referi a isso, quer dizer, é mais uma inverdade propalada, é impressionante. Exatamente. Então, fake news. Aqui, ó, recebi. Daqui na onda daqui do WhatsApp, recebi tudo mais mensagem, fake news. Uma pessoa ligou aqui para a Pampa, deixou um recado aqui dizendo o seguinte, telespectador, dizendo que a prefeitura está mudando o plano de saúde dos municipários e que vários benefícios, como internação, serão perdidos. Eu não sei, tem que ver isso aí. Tem que ver. Mas porque em que termos está sendo mudado? Está sendo mudado por quê? Tem que pagar mais ou tem que criar uma previdência da prefeitura? Eu não sei, tem que olhar, mas de qualquer maneira o telespectador não deixou o nome. Mas ele chamou a atenção aqui de que uma das perdas seria benefícios no plano de saúde. E a dona Lesi Souza tinha mandado um outro e-mail. Ela disse que é moradora da cidade de Camaquã, onde a nossa audiência é muito grande. E ela volta a mandar um abraço a todos nós. Marne Barcelos, tu estás muito calado. Não estou calado. Eu estava me lembrando de um amigo hoje. Estava pensando, então, esse amigo encontrou-me na rua e tal, e um jovem, tá? Disse, minha mãe gosta, aquela, né? O pessoal gosta do trabalho e tal. Mas estou muito magoado com o senhor, porque o senhor acabou com o bairro São Geraldo. Como acabei com o bairro São Geraldo? Então, o senhor disse que fica tudo alagado. Eu disse, eu comprei até um barco quando morava lá. Ele começou a rir, claro. Tem nada de graça, mas enfim. E realmente alagava tudo. Disse que agora melhorou o bairro, né? Uma época da minha vida, eu morei ali na Avenida Paraná. E eu me lembro, né, que no dia de chuva eu não podia sair de casa. Tinha que tirar os sapatos, as meias, levar uma toalha, colocar dentro de uma bolsa e quando fosse para o lugar seco, secar os pés, colocar a meia e colocar o sapato para poder ir trabalhar. O Marne da travessão da água. O Marne de guarda-pó devia ser muito. Isso devia ser uma graça, né? A situação é desagradável, mas tu devia ser bem bonitinho fazendo isso. Tu usava aquele uniforme com gravatinha, Marne? Eu tô meio de mal com o senhor. Um abraço para os amigos do bairro São Geraldo. E eu citei isso
dado a importância de todos os comentários que são feitos aqui. É impressionante a repercussão que tem os comentários. Por isso que é bom sempre pensar um pouquinho na velha história do Aristóteles, né? Sábio não é aquele que fala o que pensa, mas sim aquele que pensa o que fala. Vai falar. Mário Barcelos e Gustavo Vitorino. Vou fazer justiça também nesse programa. Normalmente não concordo com o doutor Vitorino. Principalmente quando ele grita, fala alto demais e outras tantas coisas muito desagradáveis. Mas tudo que ele está dizendo quanto às perícias, ele está totalmente correto. Minha mãe tem diversos acompanhantes, pois tem muita idade, tem uma pessoa só para dormir ao seu lado. Esta moça tem uma prótese de fêmur. Esteve há anos encostada e agora que tem mais idade e mais dor, simplesmente tiraram o seu benefício. Fez diversas perícias e mesmo com o advogado está sem receber há mais de um ano. Sua situação permanece a mesma, nada resolvido. Mas acho que essas coisas demoram. É que é muita justiça, demora, gente. Demora se meter, demais. A pessoa morre, porque não tem que comer. Exatamente. Agora, opa, não tem daí, como. Agora, prótese de fêmur? Meu Deus. Prótese de fêmur numa pessoa de idade. Meu Deus, e vai conseguir que trabalho, hein? Do Brasil do jeito não, que tá. mesmo que consiga trabalho, vai chegar no trabalho como? Olha aqui, ó, a respeito, ainda, dona Lídia, ainda a respeito do ministro Beltrame, ela diz, nosso querido amigo Alberto Beltrame, gaúcho, já foi homenageado aqui em Pelotas. Parente do José Mariano Beltrame, deve ser. É, irmão? Irmão? Eles são irmão daquele lá da Sim, segurança. do Rio de Janeiro. Eles são irmãos, inclusive são parecidos. Foi homenageado aqui em Pelotas quando era exímio diretor do Hospital de Cardiologia. Merece todo o nosso respeito. Só sinto pena de pertencer a este atual governo. Um abraço, os líderes. Mas tem gente boa ainda, mesmo, apesar dos governos e dos parceiros. Mas uma notícia ruim para nós, para mim e para ti, que acompanhamos o acordo de leniência entre a Odebrecht e o nosso governo. Passou. Na verdade, lembrando, Gustavo participou também, era um acordo de leniência onde a Odebrecht pagaria 2,7 bilhões, mas em 20 anos, e o Marne fez uma conta ali que dava um valor insignificante. A equipe técnica do TCU reclamou porque não passou por ela o acordo, então ontem foi a julgamento pelo plenário do TCU e eles validaram o contrato e ele agora está Tribunal em vigor. de Contas do União. Globo institucionalizado. Olha aqui, ó. Boa noite, pessoinhas lindas. Pois então, fiquei uns dias só vendo vocês, sem dar minhas opiniões, sugestões e reclamações. E hoje, só para retornar em grande estilo, volto só para dizer que continuo apaixonada pelo Gustavo Vitorino. Coitado. Mas esse menino novo... a Alice vai se acostumar com esses meninos maluquinhos e relaxar. Fique tranquila, eles são assim, mas são legais. Magda Beatriz, para de ficar doente, você faz falta. Mais vitamina D neste corpinho. Carla sempre linda e amadinha. Marne, ainda vou te ver passando na Praça da Alfândega quando for dar a minha fumadinha depois do café. Dona Magda, eu queria trazer... Posso trazer notícia para a bancada? Também, além de presentes, eu estou atento. bebelança. Hoje foi um dia festivo. Hoje foi um dia festivo nessa bancada. Para vocês que ganharam um monte de mimos, e para mim, Chicão, que não ganhamos nada, né, Chicão? Ganharam, sim, os chocolatinhos que se eu quiser mimo, eu como. A verdade é o seguinte, Chicão é uma matéria... É uma matéria que nós trabalhamos ela aqui, que é o preço da gasolina. A Agência Nacional de Petróleo, que é um site, ela se comunica através de um site, ela criou ali a informação de todos os postos do país, o preço de gasolina. Então, nós agora poderemos fazer uma pesquisa diária, se assim quisermos, bastará que entremos no site da Agência Nacional de Petróleo e consultemos os postos. E, por curiosidade, trouxe os preços, o mais barato do país e o mais caro do país. Quais são? Se a senhora me permite. Para ver se eu vou até lá ou não. Pois não. Se a senhora for a Roraima... Tá bem pertinho. A senhora conseguirá abastecer por 3,65. Nossa. Não, por enquanto não está valendo. Não está valendo. Agora, se a senhora for da turma do Marne e do Vitorino, for ao Rio de Janeiro, lá em Campos do Goitacás, 5,19. Estou fora do pedaço. A mostrar que este país aqui não pode ser sério. Não. Campos do lado? Onde tem a bacia de Campos? Pois isso que me impressionou. Mas nós não temos Campos aqui do Goitacás, 5,19. Que isso? É isso. Estou sentindo um cheiro de chocolate. Falando ainda sobre o que é isso, na linha do que é isso,
quando nós falávamos sobre o aumento do IPTU, falávamos sobre que seria votado na Câmara de Vereadores e tal, e o Gustavo Vitorino sempre tem reclamado, e, enfim. Aqui o telespectador disse o seguinte: eu tenho tenho negócios na Cassimiro de Abreu, que tem 2 endereços, 2 números, mas é na Cassimiro de Abreu, e pago R$32 mil anuais por prédio, por número. Imagina para quanto vai esse IPTU. É um absurdo, né? Não, 32 mil reais. O falou brincando, mas é verdade. Dá o imóvel, então. Pronto. Dá imóvel para a prefeitura, uma vez, pronto. Marinho Barcelos, já que tu falou em cheiro de chocolate, vamos aos aniversários? Não, mas eu quero fazer uma reclamação que o show Vitorino colocou os pedaços de papéis tudo aqui no meu lado aqui, olha ali, ó. E jogou no mar, né? Eu vi. E tá jogando no mar, né, dona Mara? Mas a nossa chefe está ali sentada ali, com um belo capote. Primeiro, ela é uma bela, que eu tô louca para bater a carteira dela, mas ela vai levar. Ela vai além do SOI. Já tá ganhando bem. Ela vai além do SOI. Ali é salário. Terceiro andar. Ela vai pro terceiro andar. Dona Magda, só vai atravessar a rua e vai pro terceiro andar. Dona Magda, vai pegar amanhã. Será que o Vitorino ia muito pra diretora lá da explicação? Não, na escola? Sabe por que não? Vou te explicar. O Vitorino é como ele faz na vida real até hoje. Ele dá o tapa e esconde a mão. E beija depois. Sempre alguém foi pro aquela cara de injustiçado. Porque ele com essa coisa dele que fala, ele é muito importante, ele sabe tudo. Ele fala do chiclete balão até a prótese dentária. Peniana. Começou. Não, eu já andei estudando a matéria. Isso, né? Sim, falei sobre isso. Falei sobre a matéria. Ele falou esses dias sobre a diferença dos passarinhos, mora não sei aonde, um pia, não sei o quê. É assim, ó, na professora, e depois, sabe aquele que assim, vamos, aí todo mundo faz e ele sai fora. Tem toda a cara. Ele sabe o negócio da febre amarela, por que a febre amarela... Eu conheço a febre desde que ela era branca. Para. Não, eu quero falar da Praça da Alfândega, né? Da Praça da Alfândega, eu ia falar da Praça da Alfândega, eu não passo mais na Praça da Alfândega, já dei explicação, vou repetir a explicação. Muito rato. Os bichos passam no meio das pernas. Uma coisa horrorosa. Mas é impossível não passar político ali. Parou? Mas sabe aonde que passa? Que passa a toda hora que tu quiser no Parque Municipal de Vento. Não é privilégio do centro da cidade. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor John Quincy Adams, filho do presidente John Adams e também presidente dos Estados Unidos. Foi o primeiro caso que pai e filho, em períodos diferentes, evidentemente, foram presidentes dos Estados Unidos. Foi um grande advogado. Ele, inclusive, foi o advogado de um navio negreiro que foi raptado, cujo, aliás, os negros que eram levados para os Estados Unidos. Isso teve um filme fantástico a respeito disso. Esse navio, os negros se rebelam. Amistade. Isto. Se rebelam e chegam às costas dos Estados Unidos e são presos. E ele assume a causa e consegue libertá-los e eles voltam para o seu país, que não era a Libéria no caso. Antônio Carlos Gomes, autor de Guarani, um dos maiores compositores e talvez a maior música deste país, né? O Guarani de Carlos Gomes. Filinto Miller morreu no dia de hoje, no mesmo dia do seu aniversário. Ele estava naquele voo da Varig, no voo da Varig, que eu ainda comentei hoje, o voo da Varig, completando 45 anos, que ia para Paris. Nesse voo estava o cantor Agostinho dos Santos, Filinto Miller e muitas outras pessoas. 123 pessoas morreram. Todos os tripulantes do Boeing 707 se salvaram, o comandante e uma pessoa só se salvou, um passageiro somente se salvou, né? Depois ele conseguiu passagem, a Varig deu, ele foi a Londres, ele passou uma época em Londres. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, jornalista e escritor brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda. E o Briner, ator americano, que fez O Rei do Sião, né, que nós falamos aí da Tailândia, o Sião. É a peça de maior longevidade da Broadway. Foi a peça com o Rei do Sião. O Rei do Sião. O César Lattes, o físico brasileiro, né, uma das maiores figuras desse país, infelizmente, não conheço uma rua com o nome César Lattes, eu não conheço nada com o nome desse homem maravilhoso. Mas aqui é assim, um físico, um homem inteligente, um cientista brilhante, não merece. Agora, se fosse um jogador de futebol ou um político, teria o nome dele. Mas o não que cai, né? Giorgio Armani, Chicão Tofani, de aniversário hoje, nasceu em 1934. Giorgio Armani é o símbolo da grife. Inclusive, Armani hoje é uma grife barata.
O Armani, ele classifica Jorge Armani, Armani Empório e Armani Express. Não é Express. É o AX, que você compra relógios Armani AX por R$500 e dá mais status que você andar com o Omega, que é um relógio de velho. O velho ganhou do vô, do papavô. Mido é de velho o também? Armani Exchange. É, Agora lembrei. Mido é de A velho também? e o X. No Mido eu tenho. Exchange. Mido eu acho um dos melhores. É alta relojoaria suíça. Ok. O de aniversário também, depois do Armani, o Emerson Leão, completando hoje 69 anos. Que foi considerado o jogador das pernas mais bonitas do século no futebol brasileiro. Uma vez conversei muito com ele lá em Lisboa. Tempo que ele morava aqui, eu convivia bastante com ele, a esposa dele. Nós tínhamos as crianças da mesma idade. Ele é muito Foi bravo, campeão brasileiro pelo Grêmio em 1981. Quem completa hoje 60 anos, sexagenária, é a Lúcia Veríssimo, a atriz Lúcia Veríssimo, porque está apagada, nunca mais vi nada com ela. O Netinho de Paula. Ela cria cavalos. Netinho de Paula, apresentador de televisão, político, criou um canal de televisão, mas não houve, por bem, isso não progrediu. E o Netinho de Paula marcou muito a agressão que ele fez a um repórter, né? Um repórter da Bandeirantes. É verdade. Que deu um soco, o Maralho fez uma pergunta, aquelas brincadeiras, e outro por ter batido na sua própria mulher, né? A mulher apareceu com o olho inchado, toda a lei de Maria da Penha. Isso aí destruiu muito a carreira dele. Esses são os aniversariantes de hoje, dona Magda. Tem um remedinho aqui. Só para não avançar, passou uma coisa em branco. Quem não conhece a música que o Marne citou, a música O Guarani, do caso, que é, na minha opinião, a maior música brasileira de todos os tempos, é a trilha da Voz do Brasil. É verdade. Temos Deixa só a Alice fazer. Temos um recado de escreveu antes. Montenegro. Boa noite a essa bancada maravilhosa. Gostaria de dar os parabéns pelo programa e dizer que só vocês mesmo, para fazer um profissional de 30 anos de serviço público estadual, que não sabe que dia irá receber o salário, sorrir e se divertir aprendendo com vocês. João Luiz Machado. Eu namorei a mulher mais bonita de Montenegro, Letícia Alfred, foi Miss Rio Grande do Sul. Parabéns. E eu já quero me solidarizar com esse trabalhador, esse funcionário público estadual, para aqueles que acham que eu sou contra o funcionalismo público. Não, eu sou contra aqueles que não trabalham. Porque anunciaram aí contratação, mais policiais, ótimo. Mais médicos, ótimo. Mais professores, ótimo. O que eu não quero é mais CC. Isso aí. O que eu não quero é mais cargo como assessorias especiais, contratação de empresa terceirizada para prestar consultoria. Isso é a maior vigarice que tem. Tem razão. Você quer fazer um negócio, consultoria de não sei o que, para prestar um estudo para... Para com isso. Vamos ao próximo WhatsApp, já tem outro aí? Vamos ver aqui, de Novo Hamburgo. Boa noite a todos. A melhor notícia que recebo é saber que verei notícias verdadeiras através do Atualidades Pampa. Tem que ser gaúcho e prendas para honrar a classe de repórteres e dar a informação a todos, doa quem doer. Parabéns. Jonatas dos Reis, de Novo Hamburgo. Muito bem. Agora é a sua vez, senhor. Muito obrigado. E viu como eu sou um aluninho comportado? Fiquei esperando a minha vez aqui. Tu quer, né? Mas ansioso. Eu fiquei... Ansioso. Porque eu sou muito pela ansioso. Notícia, em prestar O senhor o é serviço à ansioso comunidade. em todos os momentos? Não. Tem momentos que deve ser usada a parcimonha. Ok. Bem, o que não é o caso agora. Marcos Barcelos, lobo em pele de cordeiro. O que não é o... Mas eu perguntei se ele é ansioso em todos os momentos. Vermelhinho da A senhora sabe, dona Maria, que hoje esse assunto aqui, eu tenho remorso por estar tratando por último nas minhas noites, porque ele deveria ter sido o primeiro. É o caso de racismo da Faculdade de Santa Cruz. É um absurdo o que ocorreu lá e o que está ocorrendo. Picharam, dona Magda, lá com acusações racistas no banheiro da faculdade da Unisc, lá em Santa Cruz. Aí, simplesmente, a secretaria foi lá mandar pintar. Quem sabe é um retardado. Passou 2, 3 dias, apareceu tudo. Não ofende as pessoas doentes, porque isso aí até tem pessoas doentes. Vamos cuidar aí para não... Muito boa sua correção. Sabe? Não, vamos apagar essa palavra. Não. Você sabe que apagar essa palavra. Eu fui chamado a atenção com muita severidade uma vez porque eu disse essa palavra. Vamos mudar. Ele me chamou. Mas entre nós é uma coisa. Eu saudei a correção. E assim mesmo não se usa. Mas não quero fugir da notícia. Não. Aí apagaram, pintaram tudo e imagina que teria sido um fato isolado, então. Acho que digo melhor assim. E o que aconteceu é que foi feito os pichamentos tudo de novo. E aí agora virou um caso de polícia. Levaram para a polícia civil através do inquérito, para a Polícia Federal, porque é inadmissível que dentro de uma faculdade com jovens, onde se imagina que seja... O Chicão tá me jogando coisa aqui, dona.
Mas a gente está sendo observado pela nossa... Que a gente imagina que num lugar sério, onde estão formando jovens, estão formando os futuros advogados, médicos, dentistas, contadores e entre todas as coisas da nossa sociedade, e ali, então, tem acusações de ódio mortal aos negros. Tudo. Então, essa matéria, ela ganhou agora uma repercussão nacional, mas virou processo. Então, vai se fazer a investigação, porque é algum aluno, porque ali é dentro do ambiente... Mas que tipo de racismo? As piores, eu tenho as frases que foi com discriminação racial, apologia à violência, tem que dar, tem que fazer, tem que matar essas... Nesse sentido também teve um fato que repercutiu bastante, que foi o PM lá em São Paulo, que beijou um outro homem dentro do metrô, do ônibus, não sei. E esse vídeo viralizou, filmaram, fotografaram, isso viralizou. E ele recebeu ameaça de morte. Inclusive, muitas críticas dos próprios brigadianos. Exatamente, da própria corporação. Ele disse que não estava em serviço, apesar de estar de farda e tudo mais. E disse que era um momento de carinho, que ele conhece muita gente também que tem essa opção sexual e que ele não discrimina ninguém, ele só queria respeito, e ele foi ameaçado de morte por diversas pessoas também. Mas é um absurdo isso, né? O Caetano Veloso, quantos falta selinhos... de civilidade. O Caetano Veloso dava selinhos na televisão. Em todo mundo, todos os ameaçou ele de morte. É verdade. Seu Marney, eu só quero dizer que eu guardei a prova do crime da agressão do seu Chicão Tofani aqui, eu vou encaminhar a produção. Mas eu quero te dizer que foi outro. Porque se tu olha aqui, ó, o Chicão Tofani não comeu ainda. Tudo eu. Quem já comeu o bombonzinho? Não, isso aí eu virei a gente. O lado de lá. Então, eu quero dizer o seguinte, este objeto, e foi observado na primeira vez pela responsável pelo programa, que levará para o 3º andar, começou lá naquela ponta e veio aí para esta ponta, entendeu? E agora o seu Chicão, como não pode ver defunto sem chorar, chorou, atirou em ti. Então eu como a vítima, a ponta do iceberg, eu também fui agredido. Eu quero ver quem é que tu vai investigar. Quem tu vai investigar e vai chegar nos autores. Eu também fui agredido. O estômago dele foi agredido. Olha aqui, ó, vou falar uma coisa séria. Marne Barcelos, se tu tiveres oportunidade, amanhã vai acontecer um Tá na Mesa excepcional em todos os sentidos. Primeiro, porque vai acontecer numa quinta-feira, o dia normal é quarta, né? E também que vai reunir duas pessoas, e me perdoe se eu enfatizo uma delas, que é o Antônio Hoffel, que foi nosso vice-governador, secretário de Cultura, hoje é o presidente da Fundação Teatro São Pedro, pois ele e também o professor, empresário e consultor Ricardo Sonderman vão falar sobre o poder da liderança de Churchill. Ou seja, o primeiro-ministro britânico continua sendo atual, mesmo após a sua morte. E a ideia do encontro é fazer as pessoas compreenderem o motivo da liderança mundial deste premier, que até hoje, com tempos passados, as histórias se repetem, né, Marcelo? É verdade. A verdade é o seguinte... amanhã, está na mesa ao meio-dia, desculpa, na federação. O Churchill foi de uma liderança extraordinária. Ele tinha muita gente que não gostava dele. Na Primeira Guerra Mundial, houve um problema seríssimo. Quando ele era Lorde do Almirantado, que é o posto maior da Marinha da Inglaterra, do Reino Unido, ele teve um fracasso no Estreito de Dardanelos, né? E houve um fracasso, perderam a batalha, etc. E aí ele foi defenestrado por toda a imprensa, os principais jornais britânicos da época. Mas ele continuou lutando. E aí ele vai para a Câmara e é um dos homens públicos mais respeitáveis. Mas o que calçou e que calcou a carreira política foi que desde 1933, no dia 30 de janeiro, quando Adolf Hitler assume o comando da Alemanha como chanceler, Kanzler, ele assume a Alemanha, ele começa a dizer, esse homem vai nos causar problemas. E começou, temos que nos armar. A Inglaterra tinha saído da Primeira Guerra Mundial, tinha colaborado com os aliados, não tinha condições financeiras, estava destruída, arrasada financeiramente. Não, vamos esperar. Então, sempre houve existiam os contemporizadores que não queriam entrar em estado de beligerância com a Alemanha. E a Alemanha foi crescendo. 1936, começa o rearmamento da Alemanha até estourar a Segunda Guerra Mundial. Quando ainda era o primeiro-ministro Neville Chamberlain, que era um pacato, um homem que queria não a guerra, mas
logo após, é declarada a guerra com a invasão da Polônia e Churchill assume, logo após, em maio de 1940, o comando daquele país. E uma das frases mais fascinantes do senhor Winston Spencer Churchill é esta: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Depois do dia D, né? Ele disse isso. E o Churchill tinha uma coisa de curioso. Ele era quase infantil e alcoólatra assumido. Tomava de manhã o uísque. De um mau humor. Terrível, sim, com aquele charuto na boca. Ele era um guerreiro, né? Tanto que ele perdeu a primeira guerra. Ele era um homem muito inteligente, não gostava de gente mais ou menos. Ele era estrategista. E depois da Primeira Guerra, por incrível que pareça, ele perdeu a eleição na Inglaterra. Isso. E para finalizar, uma das cenas mais engraçadas, ele foi visitar a Casa Branca e ficou hospedado na Casa Branca com o presidente Roosevelt, né? Aí o presidente Roosevelt, com toda aquela dificuldade, teve poliomielite, isso é importante, a vacina, com 39 anos de idade. Abre a porta, o presidente, ele estava pelado. O Churchill pelado, com aquele barrigão e com charuto. Aquele, como é que se diz ai, agora me fugiu o nome. Aquele Apolo. Lindo, com charuto, olha para o presidente Roosevelt e diz assim: presidente, pode entrar, eu não tenho nada para lhe esconder. Olha aqui, vamos a um momento de carinho, de respeito e de cumprimentos a uma pessoa que na nossa sociedade gaúcha e no nosso meio profissional é uma pessoa muito querida. Neste dia 11 de julho de 2018, a Diana Zortica está completando 31 anos de TV. E ela publicou isso, diz que agradece a Deus por tantos amigos e parcerias muito importantes nesta trajetória. Ela tem um programa que leva o nome dela na TV fechada, né? E ela está há 31 anos no ar, fazendo o que você faz tão bem, realmente. Tem que agradecer a Deus, e eu recebo os nossos cumprimentos. Mas o Chicão Tofânio também tem um carinho muito especial pela Diana, né? Eu fui casado com ela durante 6 anos. Ela começou comigo na TV, na Bandeirantes, depois do Miss TV. Teve aqui na Pampa, nós fazíamos um programa junto aqui chamado Look, que era um programa tipo a Mauri Júnior, que originou o meu programa depois sozinho, e ela foi pro caminho dela, uma mulher muito talentosa. E trabalhadora, né? Trabalhadora, uma guerreira. E a Diana Zortica tem uma coisa, foi, juntamente com a Cláudia Raia, foi as únicas 2 mulheres do Brasil que foi convidada pelo Rei Hassan para dançar na célebre festa do Réveillon marroquino em Casablanca, e fazia a abertura do Fantástico, ela com Hans Donner. Então, uma mulher que está no meu livro até, uma mulher que tem uma fibra muito grande, os parabéns a ela. Como você falou, uma guerreira sozinha. E sempre ficou uma mulher bonita, sempre elegante, e muito bacana. Bem-quista por todos os colegas. Todo mundo, por todos os legal colegas, isso. Né? É Hassan ou Hassan? Hassan, que tu disse Rei, eu não entendi o que é isso. Hassan. H-A-S-S-S-N, A-N. Alice. E em homenagem ao Dia do Rock, os fãs da Ultraman vão poder aproveitar um show da banda com entrada franca, sexta-feira, às 8 da noite, no Canoas Shopping. Uma boa oportunidade, né? Para quem gosta de rock. Saíram os números do Instagram hoje e sabe quem é que está em primeiro lugar? Quem é o brasileiro mais seguido no Instagram? Não. Neymar. Quem é a brasileira mais seguida no Instagram? Anitta. A Marquezine ganhou, passou a Anitta por causa do Mundial. Ele fica em 11º lugar no mundo, o Neymar, e aqui no Brasil o segundo é Ronaldinho Gaúcho. Depois de Neymar, Ronaldinho. O senador Magno Malta, do Espírito Santo, anunciou agora à tarde que não vai ser o vice do Bolsonaro. Ele disse que prefere tentar a reeleição ao Senado pelo estado do Espírito Santo e agradece o convite do candidato Bolsonaro. Bolsonaro agora vai tentar usar o vice. Eu acho, opinião minha, acho que o Chicão já fez um comentário aqui nesse sentido. Eu acho que ele vai escolher um militar para vice. Seria muito bom, gostaria muito. E isso que a Carla falou agora. Alguém forte. Hoje o general Mourão disse que convidaria o Fernando Collor de Mello. Eu não entendi isso aí. Eu não acredito que ele tenha dito isso. Isso é fake. Jamais uma pessoa com o general Mourão agora, isso. A Carla falou uma coisa importante que eu sempre friso na Rádio Granal. O Ronaldinho Gaúcho, eu me dou com ele, com o Assis, todo mundo se dá com ele, com o Assis.
Ele, para mim, é o brasileiro mais conhecido no planeta depois de Pelé. Não duvido. É impressionante o carisma dessa figura. Vamos chegando ao final do Atualidades Pampa. Tenham todos bons sonhos, uma boa noite. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.